estão aqui conosco. Privilégio para mim estar com vocês e compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus. O tema dessa manhã é identidade. Identidade é uma palavra muito importante na nossa vida. A maior parte de nós anda, por exemplo, na carteira, no bolso, com um documento que identifica cada um de nós, que é o documento de identidade, no qual há informações muito importantes, as essenciais da nossa vida. Quem nós somos, a nossa filiação, de quem somos filhos, não é? E as informações essenciais para que nós possamos ser identificados. O povo de Deus também tem uma identidade e ela é essencial para nos situar e nos posicionar no tempo em que vivemos, evidenciar qual é a nossa origem, qual é a nossa essência, qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito e qual é o nosso destino. Então, a palavra identidade, no contexto do povo de Deus, tem acepções muito importantes, às quais nós precisamos nos deter. Porém, esse é um tema amplo. Como eu disse, nós poderíamos abordar a identidade, por exemplo, a partir da nossa origem. Daí, a ênfase estaria sobre aspectos históricos. Não é? Quem é o povo de Deus nesses dias? Quem é o povo remanescente? Onde surgiu esse povo? Qual é a origem desse povo? E aí nós teríamos que remontar aos episódios anteriores a 1844, também em 1844, e um pouco mais para frente, e ali a gente tratar um pouquinho dos pioneiros. Então, esse é o recorte histórico da identidade. A identidade também está associada com a essência do povo. Então, como que você identifica a essência de uma pessoa ou de uma determinada denominação, no caso, adventista do sétimo dia? Aí você se concentra na mensagem desse povo. Essa mensagem, ela ajuda você a identificar quem são essas pessoas. Não é? Esse é um aspecto muito importante. E o destino, para onde esse povo vai, também acaba nos ajudando a perceber a identidade. Porém, hoje, eu gostaria de me concentrar nesse aspecto da mensagem. Como a mensagem nos ajuda a identificar quem nós somos. E, para isso, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 14, no versículo 6. Nesse texto, nós vamos extrair a mensagem do povo remanescente e, por meio desta mensagem, vamos identificar a identidade do povo remanescente. Então, Apocalipse capítulo 14, versículo 6 em diante, com a Bíblia aberta, convido você a fechar os olhos para falarmos com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, chegou a hora em que vamos estudar a Tua palavra mais uma vez nesta semana. Pedimos, Senhor, que Teu Espírito ilumine a nossa mente e aqueça o nosso coração, de tal modo que nós possamos entender a Tua palavra e que possamos decidir colocá-la em prática em nossa vida. Nos dá o poder para viver aquilo que Tu nos ensinas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Leamos juntos Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Quero destacar aqui a palavra evangelho. Vocês sabem que o evangelho é a proclamação de boas novas de Deus desde que este mundo existe ou desde que a humanidade passou a existência. Portanto, Deus tem uma mensagem para pregar à humanidade. A palavra evangelho aqui está modificada pelo adjetivo eterno, acompanhada do adjetivo eterno, e o adjetivo eterno tem uma informação muito importante para a palavra evangelho. Não se trata aqui de qualquer evangelho. É bom a gente lembrar que o próprio apóstolo Paulo, em Gálatas, já
percebeu a existência de outros evangelhos que competiam com a pregação divina, e ele considerou que aqueles que, porventura, estivessem propagando esses tais evangelhos deveriam ser considerados anátema. A palavra evangelho hoje também está muito em voga e está associada com outros movimentos cristãos que competem também com a pregação verdadeira do evangelho. Tem muita gente por aí pregando o evangelho. O evangelho é uma palavra que para muitos tem significados diversos daqueles que a própria palavra de Deus apresenta. Por isso, vocês podem observar que existe uma preocupação do texto bíblico em definir que tipo de evangelho está sendo pregado. Por exemplo, se você for a Mateus capítulo 24, versículo 14, no contexto do sermão profético de Jesus e da apresentação de um dos mais importantes sinais de sua volta, Jesus disse que este evangelho do reino estará sendo pregado a toda a nação. Observe que Jesus tem a preocupação de definir o evangelho. Não é qualquer evangelho, é o evangelho do reino. E aqui em Apocalipse 14, mais uma vez essa preocupação aparece e a adjetivação é utilizada exatamente para definir que tipo de evangelho está sendo pregado por Deus. É o evangelho eterno. E este adjetivo, já por si, revela muita coisa sobre este evangelho. É um evangelho que espelha o próprio caráter de Deus, considerando que Deus é eterno e que Deus não muda. Se Deus não muda, a sua mensagem, a sua essência também não muda. Deus é eterno e a sua mensagem é eterna. Isso significa que Deus está pregando uma mensagem desde a origem da humanidade, e esta mensagem ela remonta à própria eternidade de Deus, e Deus tem perpassado a história da humanidade com a mesma mensagem, sem alteração, e que Deus vai continuar pregando esta mensagem no tempo final. Este é um evangelho eterno. Não é um evangelho passível de modificação. Não é um evangelho que Deus mudou de ideia na cruz e agora, a partir da cruz, está pregando outra mensagem. Não é um evangelho que Deus está pregando agora nos eventos finais, agora no tempo do fim, e que vai pregar nos eventos finais. Não, é um evangelho eterno. Observe que aqui em Apocalipse capítulo 14, versículo 6, antes de especificar ou definir que evangelho é esse, quais são as ênfases desse evangelho, há algumas informações, especialmente no versículo 6, que nos ajudam a entender como esse evangelho é pregado. Observe que a imagem que aparece no versículo 6 é de um anjo. E diz que esse anjo voa pelo meio do céu. A palavra anjo já evidencia a ideia de um mensageiro que vem com rapidez. Anjos são céleres e são mensageiros que vêm da parte de Deus. Portanto, aqui com esta imagem já nos apresenta a noção de que este evangelho eterno, ele precisa ser pregado com urgência, com rapidez. Diz o texto que ele voa pelo meio do céu. E daí, desta imagem também, a gente tira a noção de que este evangelho, ele precisa ser pregado de uma forma ampla para toda a humanidade. O meio do céu é o local em que todos podem ver. Apocalipse, por exemplo, diz no capítulo 1 de que Jesus vai voltar e todo olho o verá. Isso significa que ele vai estar nas nuvens do céu e todo mundo vai ver. Então, se o evangelho que antecede ou precede a volta de Jesus, ele é importante, ele também precisa ser pregado de uma maneira ampla para que todos vejam. Diz o texto que o evangelho ele é pregado. Isso aqui é uma outra expressão muito interessante, porque se você comparar, por exemplo, com o que faz a besta do capítulo 13, a besta da terra, diz o versículo 14 do capítulo 13 que a besta seduz os habitantes da terra. Em oposição, o anjo que representa o povo de Deus, aqui em Apocalipse 14, que está em oposição a esta besta, tem um evangelho para pregar. E a pregação é alguma coisa expositiva, lógica, que apresenta causa e efeito, não minimiza aspectos considerados difíceis, mas que revela com clareza e amplidão qual é a mensagem de Deus e apresenta
os efeitos desse evangelho ou da aceitação desse evangelho na vida daqueles que recebem esta mensagem. Então, o evangelho ele é pregado, nunca ele é passível de manipulação, não é um evangelho marqueteiro, não é um evangelho que minimiza aspectos difíceis da sua pregação, é um evangelho para ser pregado. Isso aqui diz muito a respeito da identidade do povo de Deus, especialmente de seus métodos para a pregação do evangelho. Diz o texto também que o evangelho é pregado aos que se assentam sobre a terra, a cada nação e tribo e língua e povo. Observe que o evangelho não é pregado de forma isolada para um determinado grupo, para uma determinada etnia, para uma determinada nação. Aqui apresenta a amplitude desse evangelho, é para todo mundo. Isso também revela um pouco a respeito da identidade do povo de Deus, porque este povo precisa estar consciente de sua missão ampla e está disposto a participar de forma ativa e passiva desta pregação. Ativa, sendo cada um de nós um próprio instrumento e aceitando o chamado de Deus para distribuir essa mensagem de forma presencial em outros lugares, ou de forma passiva, sendo cada um de nós agentes e financiadores dessa mensagem por meio dos dízimos e das ofertas. Então, para que o evangelho chegue a todo mundo, nós precisamos nos envolver na pregação ativa do evangelho e na manutenção do ministério e da pregação do evangelho em outras partes do mundo. Isso diz muito sobre a identidade do povo de Deus. Diz também que este evangelho ele é pregado em grande voz. Observe que aqui, grande voz está associado com a ideia de urgência. Não é uma coisa que a gente pode falar baixinho, que a gente precisa falar baixinho, que a gente precisa ter vergonha, que a gente tem que esconder. Não, o evangelho eterno tem que ser pregado em grande voz. Ou seja, é alguma coisa que vai salvar a humanidade. Aliás, é a única esperança da humanidade, é este evangelho. Portanto, ele não pode ser pregado de forma tímida, ele tem que ser proclamado. Ele tem que ser fruto de um querigma, de uma proclamação, porque sem essa mensagem a humanidade perece. Bom, se você está acompanhando o texto comigo, você vai perceber que depois de grande voz, aparecem 2 pontos. E os 2 pontos na língua portuguesa são usados para alguns motivos, entre os quais explicar aquilo que vem anteriormente. Bom, e o que vem anteriormente é o evangelho eterno. Então, o que vem depois dos 2 pontos explica o que é o evangelho eterno. E aqui nós vamos nos ater agora aos pontos que são definidores do evangelho eterno de Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Observe que diz a expressão, a primeira expressão depois dos 2 pontos. Temei a Deus. E aqui já faço um recorte com vocês. O primeiro ponto do evangelho eterno é temer a Deus. Se você souber o significado dessa expressão, você vai interpretar ou entender qual é o primeiro ponto do evangelho eterno. Ou seja, é como se aqui em Apocalipse 14, versículos 6 e 7, os que são pregadores aqui vão entender a minha linguagem, o anjo de Apocalipse estivesse fazendo um esboço do seu sermão, e aqui, temer a Deus seria o primeiro ponto do seu sermão. Temer a Deus é o primeiro ponto, o primeiro aspecto dessa pregação eterna de Deus para a humanidade. E aí vai a pergunta: o que é temer a Deus? Algumas pessoas se perdem na interpretação desse significado. De um lado, alguns dizem, não, temer a Deus significa ter medo de Deus. Naturalmente, a gente sabe que não está correta essa expressão, embora a palavra aqui, grega, seja phobé, que vem de fobia, e está associado com a ideia de medo. Mas o significado aqui precisa ser buscado na Bíblia. Não é meramente linguístico, mas é também contextual. De outro lado, as pessoas interpretam a palavra temer como reverência e respeito e não definem muito bem o significado e acabam diminuindo a importância desse tema. Se a gente quiser entender o Apocalipse, e em especial essa expressão, é preciso que a gente vá buscar na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, quais são os significados dessa expressão lá no texto sagrado.
Então, existem muitas ocorrências da expressão o temor do Senhor na Bíblia. E esta expressão, temor do Senhor, define o significado de temer a Deus aqui em Apocalipse 14, versículo 6. Por exemplo, uma das primeiras ocorrências da expressão temor do Senhor em Apocalipse, na Bíblia, perdão, está em Êxodo capítulo 20. Logo depois de Deus pronunciar a sua lei no Sinai, logo depois de Deus pronunciar a lei do Sinai, o povo ouviu a voz de Deus e diz o texto sagrado que o povo teve medo. E Moisés disse para eles depois: não tenham medo, pois o Senhor veio para que o temor dele esteja em vocês, para que vocês não pequem. Observem que aqui já tem uma pista do significado da expressão temor do Senhor. Veja, ela ocorre no contexto da dádiva da lei no Sinai, e diz o texto que o temor do Senhor vem para que as pessoas não pequem contra Deus. Então, primeira pista, a expressão aparece no contexto da lei de Deus. Bom, se você for comigo, existem vários textos aqui, mas se você for comigo a Salmo 19, versículos 9 e 11, versículos 7 a 11, você vai encontrar uma definição muito interessante do que significa temer a Deus. Abra lá, Salmo 19, a partir dos versículos 7, a partir do versículo 7 até o versículo 11. O que nós temos aqui em Salmo 19 é uma ode ou um louvor à lei de Deus. E a partir do versículo 7, o salmista ele apresenta uma série de frases em paralelo com o mesmo significado, mas com palavras diferentes. Veja comigo, por exemplo, o que ele diz no versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então vamos lá. Na primeira frase aqui desse paralelismo de Apocalipse 19, o tema é a lei do Senhor. E ele exalta a lei de Deus dizendo que ela é perfeita e restaura a alma. Essa é a primeira frase. Observe a frase seguinte, que diz a mesma coisa em outras palavras. Ele diz: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, o que é o testemunho do Senhor? A lei de Deus. Aquela que é perfeita e aqui ela é apresentada como fiel e como provedora de sabedoria. Veja o versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Veja, aqui a lei de Deus é apresentada com a expressão os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Veja a frase seguinte, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Aqui a lei de Deus é referida com a expressão clássica, o mandamento do Senhor. E ele diz que esse mandamento é puro e ilumina os olhos. Observe que é um encadeamento de frases com o mesmo significado, mas com expressões diferentes. Essa é uma característica da poesia hebraica, é o paralelismo. Veja o verso 9, que continua o paralelismo, ou seja, repetindo frases com o mesmo significado, mas com palavras diferentes. Ele diz, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Observe que aqui nós já encontramos a palavra que queríamos. Nós estamos estudando o temor do Senhor. E o temor do Senhor está em paralelo com o mandamento do Senhor, os preceitos do Senhor, o testemunho do Senhor e a lei do Senhor. Isso significa que o temor do Senhor significa a lei de Deus, ou obedecer à lei de Deus. Temer a Deus, portanto, de acordo com a definição tanto de Êxodo capítulo 20 quanto de Salmo 19, está associado com guardar os mandamentos de Deus. Se você ainda não está convencido, vá comigo, por exemplo, a Eclesiastes 12. Veja o que diz o sábio Salomão em Eclesiastes 12. Esse é um texto bastante revelador a respeito do temor do Senhor. Eclesiastes 12 diz o seguinte, versículo 13. A suma, lembra da suma de Salomão, o resumo de tudo, aquilo que é mais importante?
ele diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Olha, eu teria aqui uma multidão de passagens para mostrar para vocês a relação estreita entre temer a Deus e guardar os mandamentos. Mas eu tenho a impressão de que essas passagens são suficientes para nos evidenciar de que temer a Deus é guardar os seus mandamentos. Por que isso é importante? Porque em Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, é dito que o temor do Senhor é o primeiro ponto do evangelho eterno. Então, deixa eu dizer uma coisa para você aqui de início. Se você quer saber qual é a essência da mensagem do povo remanescente. O povo remanescente é comissionado a chamar a humanidade a guardar os mandamentos de Deus, porque isso está associado com o temor do Senhor. Porque diz lá em Apocalipse 14, versículo 7, que o anjo proclama: temei a Deus. Então, olha só, qualquer tentativa de separar a lei do evangelho, ela não é bíblica. Algumas pessoas ensinam: não, a lei de Deus está associada com legalismo, com regras, com normas, com dureza, com nãos. E o evangelho está associado com amor, com graça, com perdão, com fé. Então, lei e evangelho se excluem, elas não estão unidas, jamais estão unidas. Isso é uma grande mentira, e esta mentira, obviamente, não aparece na Bíblia. O contrário, a Bíblia diz que Deus é amor, e nós sabemos que a lei de Deus é a expressão do caráter de Deus. Logo, a lei de Deus nunca é contrária ao seu amor e à sua graça. Em realidade, a lei de Deus revela a graça de Deus e o seu amor. Portanto, a pregação adventista é bíblica, e a pregação bíblica revela que a lei de Deus é parte essencial do evangelho, que a lei de Deus está no coração do evangelho eterno de Deus. E se retirarem a lei de Deus do evangelho, perde-se o evangelho eterno e cria-se outros evangelhos que o apóstolo diz que devem ser considerados anátema. Isso é muito importante, meus queridos irmãos. Então, lei de Deus, primeiro ponto do evangelho. Vamos ver qual é o segundo ponto? E diz assim: e dai-lhe glória. Estão acompanhando a leitura? Primeiro temer a Deus, depois dai-lhe glória. Aqui nós temos um chamado à adoração. Esse chamado vai se repetir mais à frente no texto, mas aqui é um chamado à adoração. A identidade do povo de Deus está associada com a forma como esse povo adora a Deus. Porque dar glória significa adorar a Deus, exaltar a Deus. Então, é preciso que a gente saiba como se adora a Deus. A Bíblia é um manual sobre adoração. De Gênesis a Apocalipse, nós somos ensinados por preceito e exemplo como devemos adorar a Deus. Porém, existe uma parte das Escrituras que ela é essencial para a adoração, porque ela ensina exatamente como Deus deseja ser adorado e glorificado. Sabe que parte é essa? Êxodo 20. Se você for a Êxodo 20, você vai encontrar os 10 mandamentos. E o que os 10 mandamentos têm a ver com adoração, pastor? 10 mandamentos não tem a ver apenas com obediência. Bom, se você for aos 10 mandamentos, você vai descobrir que o primeiro mandamento, por exemplo, apresenta a exclusividade da adoração ao único Deus. Diz lá: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento apresenta a forma como esse Deus deseja ser adorado e como ele não aceita ser adorado. Não farás para ti imagem de escultura. Isto é, Deus não aceita ser representado materialmente. Ele deseja ser adorado, como Jesus disse à mulher samaritana, em espírito e em verdade. Isto é, motivado pela influência do Espírito Santo e pela pregação da verdade da palavra de Deus.
em espírito e em verdade, não por formas materiais, o segundo mandamento. O terceiro mandamento diz que nós temos que ter reverência com o nome de Deus. Então, Deus, ele é um Deus santo e ele requer santidade ao seu nome. Por isso diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, o terceiro mandamento. O quarto mandamento apresenta o dia especial em que Deus deseja ser adorado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, observe que os 4 primeiros mandamentos apresentam uma dimensão vertical da adoração e apresentam como Deus deseja ser adorado diretamente na nossa relação direta com Ele. Se você olhar os 6 últimos mandamentos, você vai observar os aspectos éticos e sociais da adoração. Ao respeitar o pai e a mãe e a autoridade constituída, nós adoramos a Deus em nosso relacionamento com essas pessoas. Ao respeitarmos a vida, nós adoramos a Deus respeitando aquilo que Ele criou. Ao respeitarmos o matrimônio e seus limites, o 7º mandamento, nós estamos respeitando a mais antiga e sagrada instituição divina, o matrimônio. Se nós respeitarmos a honra alheia, a propriedade privada, não dirás falso testemunho, e também não roubarás, nós estamos respeitando os limites éticos que Deus estabeleceu para a convivência humana. E nesse ponto também estamos adorando a Deus. E diz o 10º mandamento, que nós não devemos cobiçar, ou seja, se nós preservarmos nossa mente pura em relação àquilo que não nos pertence e nos contentarmos com aquilo que Deus nos dá, nós estaremos honrando e glorificando a Deus. Observe o que eu estou dizendo de novo para vocês aqui, que no coração do evangelho eterno está a lei de Deus, porque neste ponto agora, a lei de Deus está nos ensinando a como glorificar e adorar a Deus. De novo, repito o que eu falei em relação ao primeiro ponto. Não existe nenhuma possibilidade de separar a lei do evangelho. Essas tentativas devem ser consideradas anátema. E o povo de Deus, o povo remanescente, ele é identificado como portador desta mensagem eterna. Então não tenha vergonha de se auto-intitular ou de se intitular como mensageiro da lei de Deus. Não fique achando que isso é demérito, que isso envergonha você, porque o protestante vai dizer que você é legalista. Não. Nós somos chamados a pregar em grande voz este evangelho eterno. E não existe, repito, separação entre a lei e o evangelho. A lei de Deus expressa o seu amor e o seu caráter. E como povo de Deus, somos chamados a esta adoração. Bom, vamos ao terceiro ponto do evangelho. Diz aqui, pois é chegada a hora do seu juízo. Isso aqui tem um outro ponto muito importante da identidade do povo de Deus e sua mensagem. Nós somos chamados a pregar o juízo de Deus. Essa aqui é uma outra questão que os adventistas muitas vezes indevidamente são acusados de deturpar o evangelho, quando na verdade estão cumprindo o evangelho. A doutrina do juízo investigativo, se vocês não sabem, é a mais acusada doutrina adventista dos adventistas em todo o tempo. Alguns pensam que nós somos rotulados por causa do sábado. Não, o problema maior para os evangélicos em relação à doutrina adventista é a doutrina do juízo investigativo. Porque eles dizem que a doutrina do juízo investigativo não encontra eco no evangelho. A pergunta é, que evangelho é este que não cabe à doutrina do juízo investigativo? Porque no evangelho eterno, esboçado em Apocalipse 14, versículos 6 e 7, no coração dele está uma pregação sobre o juízo. Vocês leram comigo aqui? Pois é chegada a hora do seu juízo. O anjo de Apocalipse 14 proclama, além do temor a Deus, que significa guardar os mandamentos, além de dar glória a Deus, que significa como adorar a Deus, o anjo também proclama a existência de um juízo
que é chegado sobre a humanidade. Bom, por que os evangélicos acusam o juízo de ser anti-evangelho? Porque o evangelho que eles pregam, me permitam a clareza aqui com vocês, não é o evangelho bíblico. Eles pregam um evangelho que separa a lei da graça, que separa fé e obras, que separa justificação de santificação, coisas que na Bíblia não se separam, mas que estão sempre juntas. Eles pregam um evangelho também em que o Deus que eles pregam é um Deus que retira do ser humano a capacidade de escolher, tira do ser humano o livre-arbítrio e predestina as pessoas tanto para a perdição quanto para a salvação. Então, no evangelho protestante, propriamente dito, reformado, que vem de Calvino e Lutero, ou de Lutero e Calvino, nesta ordem, Deus é um Deus que não dá liberdade de escolha para os seres humanos. Bom, nessa perspectiva, portanto, juízo não cabe. Porque o que é juízo? Juízo é uma espécie de accountability. Explico. Juízo é quando Deus vai avaliar as escolhas que seus filhos fazem a partir do livre-arbítrio que ele conferiu a eles. O juízo existe por isso. Tem uma frase antiga que é muito interessante. O eterno preço da liberdade é a vigilância. Então, o juízo é esta vigilância que Deus faz da liberdade de escolha que ele deu a cada um de nós. Portanto, no evangelho da Bíblia, jamais poderia faltar o juízo, porque o juízo pressupõe liberdade de escolha. E o Deus da Bíblia é um Deus que confere livre-arbítrio para a humanidade. Vocês podem ver que o apóstolo Tiago diz que nós vamos ser julgados pela lei da liberdade. E aqui nós temos uma expressão valiosíssima dentro dessa exposição, porque nós encontramos lei, referência ao decálogo, e a liberdade. Por que a lei da liberdade? Porque Deus não é opressor, não é totalitário, não é autoritário. Deus tem uma lei e ele confere liberdade para a humanidade seguir ou não essa lei. Observe que o livre-arbítrio também está presente em muitos textos da Bíblia, em especial naquele que é considerado o verso áureo das Escrituras, que é João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isto é, se você crê, você não perecerá, você terá a vida eterna. Agora, se você escolher não crer, você estará sob condenação. Observe que aqui Deus dá uma oportunidade de escolha para todo mundo. Então, o juízo é quando Deus avalia a escolha que as pessoas fazem. E a métrica que Deus utiliza para avaliar essas escolhas é a sua eterna lei, a lei da liberdade. Então, mais uma vez, você vê que no coração do Evangelho está a lei de Deus e o seu juízo, uma mensagem específica adventista do sétimo dia. Os adventistas são os restauradores da verdade nesse tempo, e eles restauraram a verdade do juízo, que foi excluída do Evangelho, tanto católico quanto protestante, me permitam a clareza na linguagem. Bom, vamos ao quarto ponto do Evangelho. São 5. Diz o texto: e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar. Bom, para um pouquinho nessa expressão, porque tem duas palavras, ou dois pontos que quero destacar aqui. Primeiro, adorai. Bom, o Evangelho eterno é um chamado à adoração a Deus. A gente já trabalhou um pouco esse ponto no aspecto do dar-lhe glória. Mas eu quero falar aqui um pouquinho sobre adorar a Deus. Adorar a Deus é reconhecer a Deus como o único Senhor e se subordinar plenamente em obediência a tudo aquilo que ele estabelece. Isso é adorar a Deus. Adorar a Deus não é um ato litúrgico que a gente faz uma vez por semana, quando a gente pode ir à igreja, quando não tem quarentena ou quando a gente se encontra pelo Zoom. Adorar a Deus é um ato contínuo na vida do ser humano
que perpassa toda a existência e todos os aspectos da vida, porque tem que ver com senhorio. Isso é adoração. É muito interessante você ver, por exemplo, que depois de uma grande vitória, Abraão adorou a Deus. E ele encontrou Melquisedeque, rei de Salém, tipo do sumo sacerdócio de Cristo no santuário celestial. E diz o texto que Abraão dizimou sobre tudo aquilo que ele tinha posse. Então, observe que a adoração de Abraão, ela está associada com o seu bolso, como eu disse a vocês. Temer a Deus, guardar seus mandamentos, glorificar a Deus e adorar a Deus não é um ato pontual na vida e não está apenas expresso naquilo que eu falo ou naquilo que eu revelo na minha face, na minha maneira, mas tem que ver com os recônditos mais profundos da minha vida, da minha alma, e está associado com concretude, com materialidade. E é por isso que dízimos e ofertas são muito importantes na adoração. Dízimos e ofertas são muito importantes na adoração. Eu diria para vocês, como diz o profeta Jeremias, que o coração do homem é enganoso. Às vezes nós temos uma experiência religiosa que nos engana. Nós achamos que estamos bem com Deus porque o nosso coração está nos enganando. Eu estou sentindo uma coisa tão boa no meu coração, então eu estou bem com Deus. Algumas pessoas se enganam dessa maneira. Os templos evangélicos, neopentecostais, estão lotados de pessoas que acham que estão bem com Deus. A verdade é essa. Estão na mentira. Estão sendo enganados, mas acham que estão bem com Deus. Por quê? Porque são ludibriados e seduzidos por sensações que são produzidas mecanicamente por meio de cultos marqueteiramente preparados para enganar as pessoas. O coração é enganoso. Como é que eu sei se eu não estou sendo enganado por Deus? Deus deixou pelo menos duas maneiras de aferir a espiritualidade humana para a gente saber se a gente está bem ou não. Enquanto o juízo se processa no céu, para que nós tenhamos chance de sermos aprovados nesse juízo. Eu diria que é o sábado e o dízimo. Você quer saber como anda a sua vida espiritual, a sua adoração a Deus? Dá uma olhada como anda a sua fidelidade. Como anda a sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas revela se você realmente está bem ou não com Deus. Porque é uma métrica que Deus utiliza, que Deus deixou para medir a nossa espiritualidade. Eu quero louvar a Deus, meus irmãos, porque nesse tempo de quarentena e pandemia, em que o caos ameaçou o nosso país, eu tenho certeza que a fidelidade da igreja se manteve, porque a igreja não depende, a fidelidade dos irmãos, do remanescente fiel, não está associada com a presença ou não na igreja, ou com a bonança. A fidelidade do povo de Deus verdadeiro, ela ultrapassa os limites do que é material, do que é físico, e ela pega o invisível, toca o intangível, vê o invisível, toca o intangível, e ela se manifesta em quaisquer momentos. Então, eu quero louvar a Deus por isso, que eu tenho certeza que o povo de Deus tem se mantido fiel nos dízimos e nas ofertas. Por quê? Porque esse é um aspecto essencial da adoração. Bom, dita essas coisas sobre adoração, vejam o que vem no ponto da frente. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar. Se você fosse escrever a Bíblia hoje, aliás, se João estivesse escrevendo Apocalipse hoje, provavelmente ele estaria usando um computador. E ele, certamente, aqui nesse ponto, usaria uma coisa que você deve conhecer bem, que é o Ctrl+C, Ctrl+V. Você sabe o que é o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiar e colar. O que é isso? Quando você quer usar no seu texto alguma coisa que você viu em outro texto, que você está lendo no computador. Então, você vai lá, seleciona aquela parte, copia e vai lá no texto que você está escrevendo e cola. Isso é Ctrl+C, Ctrl+V. Quando a gente faz isso, a gente tem que citar. Agora é um editor falando, a gente tem que citar a fonte de onde a gente tirou. A gente tem que ser honesto, tá?
Então, João aqui está fazendo Ctrl+C, Ctrl+V de um texto do Antigo Testamento. Ó, a expressão o céu e a terra e o mar, essa expressão ela já apareceu na Bíblia, no Antigo Testamento. Sabe aonde? Êxodo capítulo 20, versículo 11. Observe que o evangelho eterno, isso é até engraçado, sabe por quê? Porque a gente tem ouvido tanto por aí que o evangelho e a lei são separados. Aqui está dizendo que o evangelho eterno, em todos os pontos praticamente aqui, está associado com a lei de Deus. Isso não reforça a sua fé, porque a minha fé se aquece com isso. Em saber que o povo remanescente de Deus tem uma mensagem que é bíblica, que nós não inventamos, não tiramos da nossa cabeça. Então, o céu e a terra e o mar vem lá de Êxodo 20, versículo 11. E o que diz em Êxodo 20, versículo 11? O mandamento do sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tu... E aí vai. Aí veja, por quê? Porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra e o mar. Então essa expressão vem de lá. E quando um autor bíblico cita o outro, ele não pega apenas as palavras, ele não transporta apenas as palavras, ele transporta o significado dessas palavras e o contexto no qual elas foram escritas. Então, quando João traz o céu e a terra e o mar e coloca aqui no coração do evangelho eterno, o que ele está puxando para cá é a verdade do sábado. O sábado está no coração do evangelho eterno. E eu disse a vocês que o sábado ele é muito importante para aferir como anda a nossa vida espiritual, juntamente com os dízimos e as ofertas. Lembra que eu falei? Adorar é aquele que fez o céu e a terra e o mar. A adoração também se expressa por dízimos e ofertas. E aqui, o céu e a terra e o mar é uma referência ao sábado. Pastor, o que o sábado tem a ver com o evangelho? O que o sábado tem a ver com o amor de Deus? O que o sábado tem a ver com a graça? Porque evangelho é graça. Você não sabe o que tem a ver o sábado com a graça? Deixa eu lembrar você. Você lembra que o sábado foi criado e foi dado a Adão e Eva antes de eles terem feito qualquer coisa na vida? Deus criou o mundo em 6 dias. Criou o homem no 6º dia. E o homem veio à existência. Deus criou sua esposa no pôr do sol da sexta-feira. Casou os dois. Quando o homem tinha que começar a trabalhar, ele já começou descansando. O sábado foi um presente de graça que Deus deu para a humanidade. É como se Deus dissesse assim, olha, você vai iniciar a vida em descanso, porque eu fiz tudo e eu faço todas as coisas. O sábado é um respiro da graça e do amor de Deus para a humanidade desde o início. Você se lembra que foi num sábado que Jesus selou a redenção para a humanidade? Que ele ficou do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado à noite, do primeiro dia da semana, descansando, que ele morreu, que ele ficou morto, um sábado, para selar a obra de redenção. O sábado aparece na criação e aparece na redenção. O sábado é uma expressão da graça divina. E se você quiser saber o que é graça, descanse em Cristo. Jesus diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Onde é que a gente aprende a descansar em Deus? Quando a gente se desliga do mundo e da forma materialista do mundo enxergar a vida e a gente confia em Deus. Quando você guarda o sábado, e amanhã é sábado, e vocês aqui estarão guardando o sábado amanhã, acredito que todos, se não todos, sabe o que você estará dizendo? Eu confio que Deus cuida de mim. Eu confio que Deus é o meu Criador, o meu Redentor e o meu provedor. Eu confio naquela expressão bíblica que diz, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O mundo diz, você tem que trabalhar 7 dias por semana. Você não pode parar, porque senão a roda do mundo te atropela, te engole. Você diz, não, eu confio em Deus. Ele é o meu Criador, Ele é o meu Redentor,
Ele é meu provedor. Observe como o sábado está associado com a fé, com a dependência em Deus. Então, no coração do evangelho eterno está o mandamento do sábado. Isso tem a ver diretamente com a identidade do povo de Deus. O último ponto com o qual nós vamos terminar. Diz lá a expressão que aparece em Apocalipse 14, versículo 7. E as fontes das águas. De onde João tirou essa expressão, as fontes das águas? Ele tirou essa expressão de Gênesis capítulo 7, versículo 11, e de Gênesis 8, versículo 2. São as duas ocorrências anteriores a essa aqui na Bíblia. E o que essas expressões têm a ver com o evangelho eterno e o que elas nos dizem lá em Gênesis capítulo 7 e 8? Em Gênesis 7 e 8 diz que no contexto do dilúvio, Deus abriu as fontes do abismo. Para quê? Para destruir a humanidade. A humanidade pervertida, iníqua, foi destruída quando Deus abriu as fontes do abismo. O abismo significam aqui as águas primordiais e as fontes do abismo significam as águas debaixo do oceano que foram liberadas quando Deus abriu essas fontes para inundar a terra. Então, meus queridos amigos, a expressão fonte das águas aqui remete a uma ideia de juízo executivo de Deus. E no coração do evangelho tem uma mensagem sobre a ira de Deus. A ira de Deus não é oposta ao seu amor, mas é uma expressão dele. Porque quando Deus se ira contra a humanidade para destruir, ele destrói os inimigos do seu povo. Porque se ele não fizesse isso, os inimigos do seu povo destruiriam o seu povo. Então a ira de Deus é uma expressão de seu amor protetor para os seus filhos fiéis. Então quando Deus resolveu abrir as fontes das águas para destruir a humanidade, lá no contexto do dilúvio, ele estava dizendo o seguinte: se eu não destruir essa humanidade, eles vão destruir Noé, o meu remanescente, e não haverá uma semente para compartilhar a minha mensagem. Então eu preciso destruir para preservar um povo. Então toda ação de juízo divino, toda ação de juízo de Deus, associado com a sua ira, é uma expressão de seu amor protetor. Você está em dúvida com respeito a isso? Pense aqui num exemplo bizarro que eu vou dar a você. Pense num pai que chega em casa e encontra seu filho ou filha pequeno ou pequena sendo violentada por um pedófilo monstruoso. Qual você acha que é a reação desse pai? Você acha que ele vai aplaudir a atitude desse pedófilo ou não vai fazer nada e vai ficar passivo? Ou ele vai se irar com um ódio mortal e justificável para tirar aquele monstro de cima de seu filho? Observe que a ira, ela em si não é um sentimento negativo. Ela é negativa quando associada com sentimentos ruins. Mas ela é essencialmente positiva, no sentido, ela é positiva quando é associada com a motivação correta, protetora. E esta é a ira que Deus manifestará sobre a humanidade quando caírem as pragas e quando cair o fogo eterno. Por quê? Deus estará destruindo Satanás e os ímpios para preservar um povo, o seu povo, a menina dos seus olhos, o remanescente fiel que ele separou. Então, quando diz lá que Deus abriu as fontes das águas, isso significa que a ira amorosa de Deus está se manifestando para proteger seu povo. Porém, Deus não manifesta sua ira antes de advertir a humanidade. E isso revela também a graça e o evangelho. Lembrem que antes de as fontes das águas se abrirem, lá no Gênesis, Deus chamou Noé, que pregou 120 anos, convidando a humanidade a se arrepender e a entrar na arca. Deus não destrói antes de advertir. E ele está fazendo isso com a humanidade hoje. Levantou o povo remanescente com essa identidade sagrada para advertir o mundo de que ele vai destruir o mundo, agora não com água, mas com fogo. Deus diz, olha, eu vou destruir, mas não quero destruir você. Se arrependa dos seus pecados. Entre na arca que eu criei, que é esta igreja sagrada, se comprometa com ela, porque você vai estar livre da condenação que virá sobre o mundo, que eu enviarei para condenar o pecado e os pecadores. Eu vou abrir as fontes do abismo agora para descer fogo do céu, mas eu não quero destruir você. Isso é graça. Porém, Gênesis 8, verso 2, diz que Deus fechou as fontes das águas. Observe isso. Em Gênesis 7, 11, Deus abre para destruir. Em Gênesis 8, versículo 2, Deus fecha as fontes do abismo
para salvar. Deus fecha as pontes do abismo, melhor dizendo, para reconstruir. Isso também é graça. Isso também é evangelho. As fontes das águas aqui, em Apocalipse 14, 7, nos lembram do dilúvio. E no dilúvio, Deus abriu as fontes para destruir, e depois Deus fecha as fontes das águas para reconstruir uma nova humanidade a partir de Noé. E é isso que ele vai fazer depois que ele destruir este planeta e esta humanidade pervertida. Ele vai reconstruir um novo mundo com o seu povo remanescente, que se identificou com ele, que se subordinou ao regime que ele estabeleceu, foi fiel em todas as coisas. Este povo, em Apocalipse 14, aparece resumido. A carteira de identidade desse povo aparece identificada e resumida aqui no versículo 12. Eu quero convidar você a ler. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quer saber qual é a identidade do povo de Deus? Está aqui esse verso. Aqui está a perseverança dos santos. Ou seja, é um povo que persevera, é um povo que é paciente, é um povo que é resiliente, que mesmo em face das mais severas provações e perseguições por parte do inimigo, se mantém fiel, guardando os mandamentos de Deus. Lembra dos mandamentos que eu falei para vocês que está no coração do Evangelho? Está aqui de novo. Guardando os mandamentos de Deus e tendo a fé em Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha casa já decidimos, já escolhemos que nós vamos permanecer fiéis a esses mandamentos eternos e a Jesus que nos dá poder para viver esses mandamentos. E que quando este mundo se abalar, quando as bestas do capítulo 13 se levantarem para violentar a consciência das pessoas, obrigando as pessoas a descumprir os mandamentos de Deus e a se subordinar a mandamentos humanos, perversos e malignos, eu já decidi de que eu não vou me dobrar diante da imagem da besta. Que eu e a minha família vamos nos manter fiéis à nossa identidade, porque somos o povo remanescente de Deus. A minha pergunta para você é simples. E você? De que lado você estará quando essas coisas acontecerem? Você se manterá fiel ao povo remanescente de Deus? Ou você vai se dobrar às mentiras pervertidas do inimigo de Deus? É uma escolha. Deus está pregando o evangelho eterno e espera que este evangelho esteja no nosso coração. Que ele identifique quem nós somos e que as nossas palavras expressem aquilo que está no nosso coração. Ao pregarmos, falamos daquilo que somos. Então, que este evangelho eterno esteja em você, hoje e sempre, e em sua família, para que quando Jesus voltar e as fontes do fogo caírem ou se abrirem para destruir a humanidade, você e sua casa, eu e a minha casa, estaremos seguros na arca divina e nos encaminhando para a vida eterna. Esse é o meu desejo e a minha oração. Espero que a identidade de Deus esteja sobre você e a sua família. Às 20 horas com o doutor Josimir. Deus abençoe a você. E agora eu quero pedir ao pastor Vinícius que ore por nós, né? Que ore pelo nosso final de semana, pela nossa igreja e pelos pedidos que foram feitos aqui, vários pedidos. Está bem? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome nesta manhã pelo privilégio que temos de nos reunirmos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por este grupo fiel que se levantou para buscar a Tua face durante toda essa semana. E te louvamos por tantas bênçãos que derramaste sobre esta igreja querida. Ó Deus bendito, nós queremos ter a identidade do Senhor impressa em nossa vida. Por isso, ó Deus, nos ajude a acolher o Evangelho eterno em nosso coração e nos tornarmos, assim, proclamadores dessa mensagem, seja por meio de nossa pregação ativa, seja por meio
dos nossos recursos para manter esta obra que continua, para que as pessoas em cada nação, tribo, língua e povo possam ouvir desse evangelho e possam ser advertidas do perigo que estão correndo, vivendo sob os ditames desse mundo. Nos ajude, ó Deus, a sermos este povo e termos esta mensagem em nosso coração. Obrigado, ó Deus, pela fidelidade do teu povo. Em tempos de prova, o teu povo aparece como fiel e como observador da tua lei e sob seu senhorio. Obrigado por isso, meu Deus. Ajude o seu povo também nesse momento difícil de crise econômica que o país passa, que aquela promessa de nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, se cumpra na vida do teu povo fiel. E que nós possamos receber de ti não só essas bênçãos, mas em breve o galardão eterno. Por isso nos prepara para a tua vinda. Nós queremos estar prontos como família e como igreja para receber Jesus, porque nós recebemos a marca de Jesus, o selo de Jesus, e com ele queremos viver eternamente. Fica conosco, nos dá a tua paz e a tua graça, te pedimos em nome de Jesus. Amém.